chegou a sua vez. E disseram, pois, a Esther: chegou a sua vez. Queridos, temos uma situação que aconteceu na história de uma jovem linda. A história dela é muito refletida e mencionada na Bíblia Sagrada. Porém, nessa tarde, o Senhor nos dará algumas lições concernente ao comportamento desta jovem. Quando o Senhor levantou Esther, algum propósito o Senhor tinha na vida dela. Por que o Senhor levanta? Para que o Senhor levanta? E como o Senhor levanta? Deus, quando exalta alguém, não é por acaso. Deus, quando levanta alguém, não é simplesmente porque somos queridinhos do Senhor Jesus, porque Ele tem preferência nas nossas vidas. Não, o Senhor não prefere ninguém. Ele ama a todos incondicionalmente. Mas o Senhor tem propósitos específicos na nossa vida. E tudo o que o Senhor faz, tudo o que o Senhor faz tem um propósito. Às vezes a gente fica preocupado perguntando por quê? Por que isso? Por que aquilo? Pergunte para Deus para quê? Para que Deus está fazendo isso? Para que Deus está trabalhando? Porque é consequência do que foi feito. Para que é resultado do que se está fazendo? É para um propósito no dia de amanhã. Quando acontece essa situação lá no reinado de Susã, Deus, quando levantou Saul nos tempos passados, deu uma ordem para ele como rei, para que ele eliminasse toda a linhagem agagita, os agageus. Mas ele não cumpriu isso. E ele então preserva um rei, fica amigo de um rei deste povo inimigo de Israel. E o Senhor, quando nos manda fazer alguma coisa, tem que fazer completo. Não dá para fazer a obra de Deus pela metade. Deus é fiel e a sua palavra não pode voltar atrás. Nós somos servo e Ele é Senhor. Quem está no controle é Ele, quem determina é Ele. Nós temos que obedecer a Ele se quisermos receber a vitória das mãos dele. Saul não obedece, Saul não faz o que Deus determina, Saul não faz o que Deus manda. Então a situação se prolonga por um tempo. Deus tem sempre um momento certo de agir o seu propósito, de realizar o seu propósito. Lá no templo de Susã, o rei Assuero fica feliz e começa a dar banquetes. Ele libera vinhos para toda a sua nação, para todo o seu povo. O povo começou a se embriagar, não era obrigado, ele não forçava, mas estava liberado para quem quisesse beber com ele. E ele liberou e as pessoas se aproveitaram disso. Depois de alguns dias de festa, ele então manda uma ordem para o palácio de Vasti, que era a rainha na atualidade, para que ela se vestisse com a roupa mais sensual que ela tivesse, se ela se perfumasse com o melhor perfume, se preparasse do melhor jeito e viesse a se desfilar diante dos seus convidados. Vasti, quando ouve essa ordem, se revolta, porque muitas pessoas criticam a desobediência de Vasti como rei. Eu não critico, eu admiro essa mulher e digo, ela tem caráter. Sabe por quê? Vasti perdeu o trono, mas não perdeu a moral. Ela não obedeceu uma pessoa insana. Ela simplesmente disse, eu não vou atender alguém que está fora de controle emocional. Ele está bêbado, ele está embriagado, e o meu corpo não é vitrine para homens ficarem observando. A minha vida não é uma vitrine para ficar se exibindo por aí. Eu perco o trono, mas eu não vou perder a minha integridade diante de Deus e diante da sociedade. Ela não foi. O que vale mais para você? Sua posição ou seu caráter? Para muitos, para chegar aonde querem conseguir e o que querem, fazem de tudo. Fique na sua posição, mantenha sua integridade diante de Deus. Você vai chegar aonde Deus determinou para a tua vida íntegro. Ninguém vai te apontar, ninguém vai acusar você, mas Deus vai honrar você aonde você chegar. A revolta entra dentro do palácio porque os amigos do rei dizem que é isso, que vergonha, uma mulher desobedecendo você agora. Essa situação não pode se prolongar, você não pode ficar assim.
destitui Vaxi do seu cargo, da sua posição, e vamos fazer uma seleção para que se coloque uma outra pessoa no lugar dela, outra rainha. Nós queremos agora outra rainha. E começa então uma busca pelas redondezas daquele lugar por moças, belas donzelas e puras, para que pudessem ocupar o lugar de rainha. A seleção começa e eles vão pelas praças, pelas cidades, pelas casas mais belas e as mais inferiores, e de repente a notícia chega lá na terra dos exilados, aonde o povo estava escravizado, onde tinha gente judeu, aonde o povo adorava a Deus, onde tinha linhagem, mas estavam escravizados por aquele reino. E de repente Mardoqueu, um homem que servia ao Senhor com integridade, ele disse: é a oportunidade para minha parente, eu vou colocá-la aí. Vai, você vai nessa seleção e você não diz de onde você é, fica de boca fechada. Tem hora que a gente tem que aprender a travar os dentes e guardar os segredos de Deus na nossa vida, para que Deus possa trabalhar do jeito dele. Às vezes a gente quer ajudar e a gente acaba atrapalhando. Fica quieto, guarde o segredo de Deus que ele tem com você. Deixa mais na frente e você revela, a mão de Deus vai trabalhar em seu favor. Esther ficou longe do seu parente. Ela era uma moça que tinha tudo para ser depressiva, para ser triste. Ela era órfã de pai e mãe, não tinha parente, não tinha irmãos. A única coisa que sobrou para ela foi Mardoqueu, um homem que a tomou para ser filha, tomou ela como filha, criou ela. Ela não tinha estrutura nenhuma, mas ela não perdeu a oportunidade da vida dela. Às vezes a gente fica achando que a nossa situação em volta de nós, só a gente passa, só eu sofro, só eu choro. Olha a minha vida, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Você fica sofrendo os pormenores em volta de você e esquece de aproveitar as oportunidades que Deus está criando diante de você. Levante o seu olho. Você não é o único que chora na terra, você não é o único que sofre na terra, mas você tem um Deus único e poderoso que pode reverter a tua história e exaltar você, trazendo felicidade para o seu dia de vida. Esther não ficou lamentando a morte dos seus pais. Esther não ficou presa no único socorro que ela tinha, na única pessoa que poderia lhe dar proteção, que era o seu parente. Ela resolveu ir e entrou junto com muitas meninas, com muitas mulheres. Talvez ela não entrou com a esperança de ser escolhida, talvez ela entrou lá incentivada pelo seu parente, talvez ela entrou lá incentivada por Mardoqueu, porque ele queria que elas fossem felizes, mas ela não ficou chorando. Talvez você entre na situação e ninguém está dando nada para você, talvez ninguém está acreditando no que Deus está fazendo e o que Deus tem por fazer na sua vida, mas não fique chorando e lamentando o que aconteceu no seu passado, não fique chorando e lamentando as circunstâncias da vida. Olha como está esse mundo, olha os desempregos, olha as doenças que estão acontecendo, não dá para viver, que tristeza, é tanta droga, é tanta peste. Ei, irmão, deixa essas coisas de lado, viva no centro da vontade de Deus.